Com certeza você já ouviu falar no Senai de Aprendizagem Industrial da Comunidade, do Senai de Cursos Técnicos, no Senai vinculado a empresas contribuintes, e você começa a bugar total. Eu posso fazer o Senai? Como que faz? O Senai é uma escola? O que é o Senai? É paga, não paga, é gratuito? Começou a confusão, e esse vídeo é para desconfundir você e tirar todas as suas dúvidas sobre a diferença dessas instituições, como que funciona, e tem mais coisa que eu falo nesse vídeo, porque o povo fica bugado de verdade. Então, bora a vinheta! Bora a vinheta. Que coisa feia. Bora rolar a vinheta! E tem bastante conteúdo. Vamos lá? Meu nome é Cíntia Zuin, eu sou o CEO aqui do Cursinho Sinter, e a gente aqui no Cursinho tem um trabalho de, lógico, treinar a meninada para esses processos seletivos, porque instituição gratuita, boa, de qualidade, com tudo que oferece, tem prova, tem processo seletivo, e sim, tem muita concorrência, então precisa estudar. Então, o cursinho, ele tem todo um treinamento para isso. E o que a gente faz aqui no cursinho? A gente analisa as provas, então a gente analisa a estrutura da prova, o grau de dificuldade da questão, a gente separa as questões por temas, né, temas de português, matemática, os professores têm todo um treinamento para isso, para entender a estrutura desses processos seletivos, e não é só isso, tem perfil. Tem prova que é para uma meninada mais nova, tem processo seletivo que é para uma meninada mais velha, com mais idade, ou você que já se formou no ensino médio. Então, aí começa a ter confusão, porque tem muita possibilidade. Então, pega papel e caneta, porque de acordo com o seu perfil, você pode, de repente, prestar o Senai de Aprendiz, o Senai Técnico, o Senai por Empresa, ou até os três. Quem sabe aí você tem 3 possibilidades de fazer a sua prova de seleção. E sim, são processos seletivos diferentes, em épocas diferentes, com regras diferentes. Então, talvez você se enquadre em uma, duas ou até nas 3 possibilidades. Então, sim, tem que assistir o vídeo até o final para agarrar oportunidades que possam aparecer. Então, vamos lá? Antes de mais nada, antes de tudo, tudinho. O povo já pergunta, é muito comum essa pergunta. Mas o Senai tem escola? É uma escola de ensino fundamental, de ensino médio? Porque muitas vezes você está na escola, ou você está no 9º ano, ou você está no ensino médio, aí você acha que você vai migrar para o Senai. E a resposta é não. O Senai, ele é uma instituição privada, com o foco, é uma escola técnica, com o foco em preparar você, os jovens, para o mercado de trabalho com qualificação profissional. Em outras palavras, o Senai oferece mais de 70, 80, eu não lembro o valor exato, mas se não me engano, quase 80% de cursos gratuitos, então tem curso pago também, ok? E na vertente de cursos gratuitos, que é o foco desse vídeo, tem várias possibilidades, entre elas o Senai de Aprendiz Industrial, o Senai Técnico e o Senai aí também com vínculo empregatício, que eu vou explicar a diferença dos 3 aqui, ok? Só abrindo um parênteses aí, o Senai, então, ele não tem ensino médio, então, se você está no 9º ano, ou no 8º, enfim, ou no ensino médio, e você fala, poxa, mas eu quero fazer o Senai porque ele é legal, ele tem bastante nome no mercado de trabalho e tal, eu acho legal fazer o Senai. Ok, então você faz a escola num horário, e a tua escola de ensino médio um horário, português, matemática, os conteúdos comuns escolares, e em paralelo, em outro horário, você vai fazer o Senai aí, uma graduação, onde você pode ser um aprendiz da indústria, ou fazer um curso técnico, e aí você vai fazer isso em paralelo, tá? Se você já é formado, é mais fácil, você já tem a sua formação de ensino médio. Ai, Cíntia, eu larguei a escola no 2º ano. Cara, vai fazer um supletivo. Então, termina, porque quando você larga a escola, tudo fica mais complicado, porque existem regras para que você tenha a sua formação de ensino médio completa, ou está estudando, enfim.
Então, é importantíssimo que, se você está no ensino fundamental ou médio, continue estudando e faça o Senai em paralelo, em outro horário, tá? Então, na hora da sua inscrição, lá da prova do Senai, porque sim, tem processo seletivo, ok? É muito importante que você se atente, se você estuda de manhã, escolha um curso à tarde. Se você estuda na escola à tarde, atente-se em estudar de manhã. O Senai tem curso técnico no período noturno, mas é para quem já está concluindo o terceiro ano do médio. Então, se você é mais novo, você não consegue se inscrever nos cursos noturnos, somente nos diurnos, tá? Bom, dito isso, abrindo outro parênteses, o Senai oferta, não é o foco desse vídeo, eu só explico porque o povo quer saber, é importante saber. O Senai também oferta cursos pagos, então, cursos principalmente de especialização, cursos superiores, para quem já não quer mais o curso técnico, quer fazer faculdade, cursos de pós-graduação, para quem já fez uma graduação, são pagos. Então, isso tudo você também vê no site oficial do Senai, sp.senai.br, ou Senai da sua região, se você não é do estado de São Paulo, e lá você tem uma gama de possibilidades de cursos pagos. Uma vantagem do Senai é que os cursos mesmo, os pagos, são baratos, são de fácil, eles são acessíveis, então vale dar uma pesquisada aí se faz sentido, se você quer fazer faculdade no Senai, ok? Mas o foco desse vídeo é outro, eu vou explicar a diferença do Senai de aprendiz, do técnico e de empresas contribuintes, que são os gratuitos. Fechado? Então, bora lá. Começando a falar aí do Senai de aprendizagem industrial. Tem regra, tudo tem regra. Não é ir lá, eu vou fazer minha inscrição, oba-oba, não é assim que funciona, tá? Primeiro, você tem que ter uma idade mínima, que é 14 anos, e você tem que obrigatoriamente estar, no mínimo, concluindo o 9º ano do ensino fundamental. Então, se esse ano você está no 9º, show, as inscrições abrem agora, na época que eu estou gravando esse vídeo, as inscrições ainda não abriram, elas abrem aí do meio para o final de setembro de 2025. Se você está assistindo esse vídeo e as inscrições já se encerraram, calma, respire, porque abrem novamente inscrições no meio do ano. Então, lá para maio, junho, olha no site oficial do Senai e também segue a gente aqui no canal do Cursinho Sinter, porque eu sempre estou passando comunicados. E no nosso Instagram também, do Cursinho Sinter, a gente sempre comunica em todos os nossos canais, nós comunicamos abertura de processos seletivos, regras, temos também um grupo exclusivo do WhatsApp, chamado Universo, tipo lindo, porque é um universo, são muitas coisas, e lá a gente sempre está passando comunicado sobre novos processos seletivos, regras, inscrições. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, porque lá vai ter como você entrar no nosso grupo, entrando em contato com a gente no nosso número do Cursinho Sinter, no 11 97673 9022, temos outros números também, temos o nosso site, e lá a gente sempre passa, no nosso Instagram também, a gente sempre passa informações de processos seletivos. Então, se você perdeu esse, calma, que abre no meio do ano e abre também no final do ano que vem e de todos os anos. Então, o Senai abre 2 oportunidades por ano de cada estrutura de prova. Então, não são só 2, são mais, tá? Então, começamos a falar do Senai de aprendizagem industrial da comunidade, é para você que tem qual perfil? Primeiro, para você que tem de 14 a 22 anos, então não é para qualquer pessoa, tendo sangue no zóio, vontade de estudar e vontade de trabalhar, querendo seu dinheiro, querendo ter um futuro bacana. Então, é importante você entender isso por quê? Porque o Senai, ele te obriga, né, pela regra, que você conclua o Senai até os 24 anos. Se o Senai tem 2 anos de curso, logo o limite para sua inscrição é 22. Então, se você está parado, se você precisa de uma profissão, se você precisa ingressar no mercado de trabalho, se você acha que a gente não tem oportunidade, tem, claro que tem, só que você tem que fazer
Primeiramente, estudar para essa prova, porque tem concorrência. Então, o primeiro ponto é esse estudar. Segundo ponto é fazer a sua inscrição no meio ou no final do ano, a depender aí da época que você está, e você tem esse gap aí dos 14 aos 22 anos para fazer a sua inscrição, 2 inscrições por ano. Então, cara, só nessa brincadeira, quantas oportunidades de Senai você tem? Dos 8, vai, arredondando uma média de 8, 7, 8 possibilidades de fazer sua inscrição, né, dos 14 aos 22 anos, vezes 2, porque tem 2 possibilidades por ano. Então, olha só aí, você tem uma média de 14, 15 possibilidades diferentes com inscrições que não paga a taxa de inscrição, de fazer um curso gratuito de ótima qualidade. Então, olha aí as vantagens de fazer o Senai, né? Então, uma outra grande vantagem é que o vínculo empregatício é muito alto. Então, quando você está no Senai, até como aprendiz do Senai, eu ponho meu dedinho aqui porque o Senai é meu vizinho, né? Eu coloco o dedo aqui porque é uma referência geográfica minha. Então, o Senai, muitos alunos nossos que fizeram um cursinho, é muito louco isso, eu falo que é muito, muito mágico, porque muitas vezes ele entra no Senai de aprendiz, ele basta fazer a sua inscrição, fazer a prova e ser aprovado, claro que é um processo seletivo isso, e muitas vezes a empresa já chama esse aluno. Então, ele pode ter uma grande vantagem de já ter vínculo empregatício, mesmo sendo aprendiz pela comunidade, ou seja, você entrou no Senai sem ter vínculo com nenhuma empresa, né, com nenhuma fábrica, e mesmo assim, você entrando no Senai, claro, cara, seja um bom aluno, meu filho. Não vai ficar no fundão fazendo merda. Senta na frente, seja um bom aluno, tire boas notas. Vão abrir possibilidades no Senai. As empresas chamam para fazer entrevista e quem sabe em 3, 4 meses, 1 ano estudando no Senai, até menos, você já tem um vínculo empregatício, ganha a sua grana, já começa a pensar na sua independência logo cedo. Então, fica aí essa grande dica, tá? Bom, isso é um tipo de estrutura Senai de aprendizagem. Cíntia, quais os cursos que tem no Senai de aprendizagem industrial? Eu vou te dar um passo a passo, uma dica, tá? Só que se você quiser essa dica mais minuciosa, mais detalhada, escreve aqui, ó, aqui nos comentários, porque eu vou dar uma dica mais básica, que é, vamos lá, você primeiro entra no site do Senai, vai nos processos seletivos, e de lá, mesmo que tiver, não, os processos seletivos não tiver abertas as inscrições, olha pela sua região os cursos oferecidos. Porque às vezes o curso que você quer não tem na sua região. Então, comece o filtro pela sua região. Se você quiser que eu explique isso de forma mais detalhada, entrando no site, para você ter uma escolha mais assertiva do curso do Senai para você fazer, escreve aqui nos comentários, você vai escrever assim, ó, como escolher o curso certo para o Senai. Se você escrever isso nos comentários, eu gravo um vídeo detalhado para você não se perder no momento de fazer a sua inscrição. Beleza? Agora você tem, vamos lá, você está dentro desse perfil, dessa idade, dessa escolaridade, ou você está no nono, ou você já está no ensino médio, você vai lá e faz a sua inscrição na época certa para o Senai de aprendizagem industrial, fechou? Em paralelo a isso, então, fecha a caixinha do Senai de aprendiz industrial e abre a caixinha do Senai de cursos técnicos da comunidade também. Cíntia, eu posso prestar os dois? Dependendo da sua idade, da sua escolaridade, pode. Então, o Senai técnico, ele tem outros cursos, não são considerados cursos de aprendizagem industrial, são considerados cursos técnicos, são diferentes os cursos. O curso técnico, ele abre em outro período, então ele é outra prova,
ele já vai ocorrer, as inscrições vão abrir logo, elas abrem em outubro, agora de 2025. A prova é uma prova digital, ela é uma prova um pouquinho diferente, um pouquinho mais desafiadora, comparado à prova de aprendiz industrial. E esse perfil de aluno é para um pouquinho mais velho, ou seja, se você está terminando o primeiro ano do ensino médio. Só que esse tem outro pulo do gato aí, não tem limite de idade, ou seja, se você está no primeiro ano, no segundo, no terceiro, se você já é formado, Cíntia, eu tenho 45 anos e quero voltar para o mercado de trabalho. Estou desempregado ou estou numa empresa que eu não estou satisfeito ou satisfeita, porque é para homens e mulheres. Eu quero dar uma guinada na minha carreira, eu estou muito tempo sem estudar. Eu aconselho que você faça um curso técnico do Senai. De novo, vínculo empregatício, chance de empregos melhores, para ganhar melhor. Senta bom dia na cadeira, meu filho, estuda para este processo seletivo. Também tem prova no meio e no final do ano, ok? Então, se você perdeu a prova do final de 2025, calma, que tem prova no meio de 2026 e assim sucessivamente. Fez a provinha, mesma coisa. Faz a prova, tem concorrência, então tem que estudar. E o cursinho Sinter tem um cursinho ideal e perfeito para você. Por que eu falo que é um cursinho perfeito? Porque é um cursinho só de Senai. Então, a gente não, quando a gente fala de um preparatório Senai, a gente não mistura o cursinho com outras provas, como prova de ETEC, a gente tem cursinho para ETEC também, a gente tem cursinho para termomecânica, temos cursinho para Instituto Federal, mas são outros cursinhos. O nosso cursinho preparatório para o Senai, a gente só fala com quem ele vai prestar o Senai. Então, é só a estrutura, o que o professor passa para você são conteúdos de Senai, porque a prova do Senai, ela tem uma estrutura um pouco diferente das demais provas. Então, ela só cai português, matemática, química, física e biologia. Ela tem uma estrutura de questões um pouco diferentes, ela tem regras e critérios um pouco diferentes. Então, aqui no cursinho, a gente separa somente o cursinho preparatório para o Senai. Entre em contato conosco, nós temos um site, vai estar descrito o nosso site aqui abaixo, temos os nossos contatos também. Então, se você quiser fazer o cursinho perfeito para você, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer perguntas, vai ver qual é o seu perfil, para ver qual preparatório se enquadra para o seu perfil, ok? Dito isso, qual é o perfil do Senai técnico? Então, ou você está terminando o primeiro ano, então você já está lá com 15 para 16 anos, ou você está no ensino médio, ou você já é formado. Então, eu vou falar 15 anos mais, né? Porque não tem limite de idade. Tem que ter, se você vai escolher curso do noturno, então você tem que estar ou terminando o terceiro, ou já ser uma pessoa formada. O Senai Técnico oferece uma gama de cursos técnicos que também é interessante que você veja lá no site do Senai. Então, você vai entrar no site do Senai, vai ter lá uma aba de processos seletivos. Lá no processo seletivo, se você correr até o final da página, o que vai acontecer? Você vai para a parte dos cursos, né? Qual curso que você vai escolher? Filtre pela região que você mora. É muito importante isso. Por quê? Porque entra naquela mesma questão que eu falei agora há pouco. Você escolhe pela região, vai ter uma série de cursos que você vai ver qual é o curso que você se enquadra, que você tem perfil para estudar. Beleza, achou o curso, falou, é esse curso que eu vou fazer, faz a sua inscrição, paga a taxa, tá? O Senai Técnico tem uma taxa, pagou a taxa, cuidado que se você não pagar o seu boleto, já era, você perde a inscrição. Se tiver no período de inscrições, você pode até gerar um novo boleto para efetuar o pagamento, se você esqueceu, mas se você perdeu o período de inscrição e acabou, já era, você perde a oportunidade de fazer o Senai, tá? Muito importante isso. Bom, o Senai técnico é a mesma estrutura, então, vínculo empregatício, a probabilidade de você conseguir o seu salário, de você guinar a sua carreira é extremamente alta. O Senai tem os top 10 cursos mais procurados, por quê? Porque tem bastante oportunidade de emprego, então existem aí vários cursos que você pode
ter aí como uma referência, existe isso, e existe um universo do Senai que está lá à sua disposição com esses cursos gratuitos. Então, em resumo, Cíntia, o que eu faço, tá? Primeiro, você tem que ver o seu perfil, se você vai prestar Senai de aprendiz ou Senai técnico, ou os dois. Na época certa, entrar em contato com o site do Senai para fazer a sua inscrição pelo site do Senai, sp.senai.br, e estudar para essas provas, porque sim, tem concorrência. Chegou a tua prova, faz o processo seletivo, faz a prova lá, se você tiver perfil para as duas provas, faça as duas provas, lembrando que são cursos diferentes, não é o mesmo curso que você vai escolher para aprendiz e Senai técnico, e caso você seja aprovado, no começo do próximo semestre, iniciam as suas aulas. Começou a estudar no Senai, porque você vai ser aprovado, em nome de Jesus, você vai ser aprovado lá no Senai. Começou a estudar no Senai, seja um aluno bom, seja um aluno dedicado, seja um aluno estudioso, fique de olho dentro do Senai, porque aparecem as oportunidades para você começar a trabalhar. Começou a trabalhar, vínculo empregatício, salários, benefícios, você começa a sua carreira e começa a deslanchar. Só que ainda tem uma terceira oportunidade, tá? Nessa terceira oportunidade, é o Senai já com vínculo empregatício. Ou seja, você pode ter uma certa idade, né? O Senai deu uma mudada nas idades, mas por volta aí dos 17 para os 18 anos, você já pode prestar o Senai. Então, fecha a caixinha do Senai técnico, que agora é a terceira situação, tá? E nessa vertente, você pode já entrar no Senai com o salário, com vínculos empregatícios, com os benefícios, com participação de lucro da empresa, com ajuda, né? Dependendo da empresa, ela te dá até convênio médico, ela te dá toda uma estrutura. Só que calma, que tudo que é bom tem regras. Então, essas empresas, elas têm critérios mais detalhados que eu vou explicar aqui. Então, se você estiver dentro do critério, ótimo, você pode prestar para entrar nessa instituição. Se não, fica com as duas opções anteriores que eu falei nesse vídeo, beleza? Bom, então, basicamente, a diferença do Senai com vínculo empregatício é essa, você já entra no Senai com a empresa, com salários e os benefícios, então já é muito legal. Porém, cada empresa tem as suas regras. Eu tenho outros vídeos que eu explico sobre as regras. Então, quais são as empresas que costumam, pelo menos que a gente consegue, que a gente entende, né, que a gente sabe, as principais empresas que têm já o vínculo empregatício. Empresa Grob, Senai da Volkswagen, Senai da Mercedes-Benz, Senai da General Motors. Essas que eu estou falando são da região do ABC Paulista e devem ter outras empresas em outros estados. E essas são aquelas que nós conhecemos aqui da nossa região. E, Cíntia, como que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, na descrição desse vídeo aqui, vão ter outros vídeos meus que eu detalho mais sobre Volkswagen, sobre Mercedes, sobre Grob. Então, você vai ver outros vídeos meus. E também você pode fazer perguntas aqui que, se a gente souber, é claro, a gente pode vir a responder. Mas qual é o X da questão? Essas empresas com vínculo empregatício, o que elas exigem basicamente? Elas exigem que você tenha uma carta encaminhada formalmente dessa empresa contribuinte. Em outras palavras, na época que abrem as inscrições, que geralmente elas ocorrem em março, no começo do ano, março para abril, e no próximo semestre elas ocorrem em setembro para outubro, então essas duas datas que você tem que tomar muito cuidado. Elas também aí elas abrem as inscrições e elas dão uma carta de encaminhamento. O funcionário, ele, quando a gente fala, tá, de GM e Mercedes, a GM só costuma abrir de setembro para outubro, tá? Quando elas abrem essas inscrições, elas te entregam uma carta de encaminhamento, que é essa carta que elas dão para o funcionário, e o funcionário pode dar para algum conhecido.
Então, se você tem alguma, em outras palavras, se você conhece alguém da GM ou da Mercedes-Benz, e se você está nessa faixa dos 17 anos, existem mais detalhes dessas regras, tá? Mas essa faixa dos 17 aos 18 anos, no caso da Mercedes, e no caso da GM, dos 17 aos 21 anos, você pode pedir essa carta de encaminhamento para essa pessoa. Ou entre em contato aqui conosco, aqui do Cursinho Sinter, e fala, olha, eu tenho tal idade, eu tenho um conhecido que trabalha na GM, eu consigo carta, aí a gente explica a época certa que você pode fazer o cursinho, a época que provavelmente vai ser a sua prova, porque são muitos detalhes de regras. Eu ficaria aqui 40 minutos explicando só isso. Então, enfim, em outras palavras, se for GM ou Mercedes, existe essa carta de encaminhamento. No caso da GROB, ela abre o processo seletivo no site. Então, você, lá no site, lá em junho de todos os anos, ela abre o processo seletivo e a inscrição é feita por lá. Então, se você pulou a época de junho e já foi esse ano, então fica de olho em junho do ano seguinte. Você vai entrar no site da grobgroup.com, eu não lembro se tem um .br, mas o site da grobgroup.com, você vai entrar lá na época, ele vai te dar, vai ter as inscrições abertas nessa época, e aí você faz o seu processo de inscrição, e a sua prova, ela ocorre em outubro. A idade, ela é um leque dos 17 aos 21 anos, pelo menos costuma ser, eles podem mudar as regras a qualquer momento, isso não depende da gente, isso depende dessa instituição, e aí eles abrem um leque de idade aí e de escolaridade. Essas empresas costumam exigir que você esteja no terceiro, concluindo, né, estudando o terceiro ano do médio, por quê? Terminou os estudos, você faz a prova em outubro, né? No caso da GM e no caso da GROB, fazendo o seu processo seletivo em outubro, as suas aulas, se você for aprovado, suas aulas só começam lá no final de janeiro do ano seguinte, tá? Então, tem muito detalhe de regra dessas instituições por empresa contribuinte. É mais legal, porque você já entra com vínculo empregatício, mas elas têm mais detalhes de regras, tá? Tem um outro detalhe de regra sobre a Mercedes-Benz, que as inscrições abrem em março, por aí, tá? Só que para a prova de março, eles já exigem que você já tenha um ensino médio concluído. Então, se você está lá com 18 anos, mas você bombou em algum ano escolar e você está no terceiro, você não presta a Mercedes, então você já tem que estar formado. Agora, se a prova for a prova de outubro e você está no terceiro, está tudo certo. Você faz a prova em outubro e no ano seguinte você já está formado, porque a exigência do Senai é que você inicie o Senai dentro da empresa no semestre. Então, a conta você fez a prova num semestre, você inicia no semestre seguinte. Então, é no semestre seguinte que você já tem que estar formado. Em outras palavras, é para uma galerinha um pouco mais velha, tá? Esses critérios deram uma mudada, antigamente não era assim. Então, se você tem um pai, um tio, que ele falou, não, mas eu comecei o Senai na GROB com 14 anos, eu comecei o Senai na Mercedes com 14. Naquela época, sim, era com 14, as regras mudaram, hoje aí é dos 17 para os 18 anos, beleza? No caso da Volkswagen, além de também ter a época certa da abertura das inscrições, que costumam ser março e setembro, além de eles darem a carta de encaminhamento do funcionário, também, igual a Mercedes. Além de também ter essa faixa de idade dos 17 para os 18 anos, Volkswagen e Mercedes são muito parecidas as regras, só que a Volkswagen tem mais um detalhe, é só para filhos, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é só para filhos e irmãos de funcionários, ou seja, é bem restrito mesmo. Aí você fala, poxa, eu tenho
eu tenho um tio que é da Volks, não rola, tá? Tem que ser parente aí de primeiro grau, filho ou irmão, ou filha ou irmã de funcionário ou funcionária. Não tem também cota para mulher, tá? Então, o Senai hoje ele é aberto ao público homens e mulheres, ok? É muito importante se você, principalmente essa parte do Senai por empresa, se você falar, ai meu Deus, é muita coisa, o que eu faço? Entre em contato conosco, coloque o seu perfil, ou o perfil do seu filho, qual é esse perfil, idade, escolaridade, manda para a gente tudo isso. A partir daí, a gente consegue te dar um direcionamento melhor de quando vai ser possivelmente esse processo seletivo. Porque quando a gente fala de Senai por empresa, principalmente essas 4 empresas, gera muita confusão, porque realmente tem um grau aí de complexidade, mas o cursinho é perito nisso, a gente tem tudo escrito, né, os editais, as regras, então, a partir do seu perfil, a gente consegue saber ter uma grande noção de quando é o período da sua prova, e aí a gente te dá um direcionamento sobre isso. E se você está gostando desse vídeo, aproveita e dá aquela curtida, segue o canal, porque sempre tem conteúdo de altíssimo valor para você. E agora, a maior dica de todas é: bora estudar, porque precisa saber os conteúdos para esses processos seletivos. Não adianta nada você não estudar nada, tua prova é daqui 3 dias, não dá mais tempo. Então, é um conteúdo complexo, né? Tem toda uma gama de conteúdos cobrados na prova do Senai. Então, entre em contato, o Cursinho Sinter pode te ajudar em todo esse processo de estudo. Te vejo aqui e bora estudar, porque o Senai abre muitas portas para você. E até próximos vídeos.